Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Seu nome, Pai, Seu nome, Mestre Jesus. Aqui estamos, com muita alegria, para mais um aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles, tão importante para todos nós. Por isso, Senhor, nesta noite eu venho pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre bons, generosos, amigos. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a sua presença. Por isso, Pai, abençoa sempre, sempre nosso caminho, segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, que assim seja agora e sempre. Muito boa noite, então, claro, não é? Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos amigos. Uma alegria, estamos então, sexta-feira, não é? Esse dia, como todos gostam, não é? Grande parte do pessoal que encerra seu expediente na sexta-feira, ama a sexta-feira. Então, para todos vocês, não é? Estejam onde estiverem, vocês amigos, quando estiverem, em casa, no trabalho, voltando, indo, pelo celular, pelo notebook, pelo PC. Boa noite, boa noite da Célia, sejam bem-vindos e, como sempre, esperamos que esteja tudo bem com vocês, com muita saúde, paz, família tudo bem e correndo atrás do dia a dia, que é importante para todos nós. Por isso, nosso abraço e hoje nós temos então aqui no Evangelho, dentro do capítulo Não oculteis, não escondeis a candeia sobre o alqueire. Vamos falar sobre fé, a coragem da fé. Coragem da fé. É importante para nós a fé. E já tantas vezes falado aqui, pelo Evangelho, também por Joana de Ângeles. E por falar em Joana de Ângeles, hoje nós iniciamos então aqui, o capítulo 2 do livro Vida, Desafios e Soluções. E hoje é o significado do ser existencial. Significado do ser existencial. E nós vamos ver então a primeira parte, que é de objetivos da vida humana. Objetivos da vida humana. E a Joana, naquele famoso spoiler, que a gente sempre dá, ela inicia assim: ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. Pois é, Joana de Ângeles então inicia assim o assunto de hoje, objetivos da vida humana, dentro do segundo capítulo do livro Vida, Desafios e Soluções, significado do ser existencial. E nós vamos ver daqui a pouco, logo após o Evangelho. Não é logo após o intervalo, mas é logo após o Evangelho. Aniversariantes do dia, Cris Santos. Não tem de onde é a Cris. Mas temos também aqui o Armando Silva, que é de Portimão, lá de Portugal, do outro lado do oceano. Que maravilha. Mariana Crete, que é de Americana. O Matheus de Lázaro, que é de Ribeirão Preto. Então, para vocês, Cris, Armando, Mariana, Matheus, o nosso abraço, coração a coração. Que Deus abençoe, viu? Muita saúde, vocês uma longa jornada no caminho do bem sempre, recebendo bem, fazendo bem, amando, perdoando, sendo perdoados, sendo amados, como todos nós. Então, um grande abraço para todos vocês. Assim já vamos colocar aqui vocês que já deixaram também seu boa noite aqui conosco. Ora. Olha aqui, boa noite, sim, boa noite. Olha o Edmar José Bueno, nosso querido Edmar, aqui conosco também. Judélia Lima, boa noite. Cecília Tiriac conosco, a Denise Holland. Também a Pique Graciano, Pique Ernesto. Isto, marido e mulher conosco, então boa noite. Para Pique também, para o Ernesto, bem-vindos, um grande abraço para vocês. E também conosco a Luzira Crepaldi, lá no Paz e Amor. Então, um grande abraço, que Deus abençoe. Cacilda Cassiano também chegando. E assim esperamos que a Cacilda esteja bem, Que ela estava um pouquinho instável,
E a gente manda um abraço para a Cacilda, que com toda certeza já está bem, não é, Cacilda? Um grande abraço para você. E também nós temos aqui os nossos queridos amigos, vocês que já deixaram também o seu like. E vamos ver aqui, olha aqui, a Alzira Crepaldi, Denise Holland, a Pique Graciano e também o Zé Geraldo Carvalho, nosso querido Zé Geraldo, do programa Sinal Verde, também um grande abraço, Zé. Vani Conceição, Cacilda Cassiano, também like do Ernesto Graciano, do Evandro Cândido Jacinto, Carlos Santana, Edmar José Bueno. Vamos então, meus queridos amigos, vamos ver o nosso evangelho de hoje. E no evangelho de hoje, o que nós temos aqui? Coragem da fé. A fé que é tanto falada, né? Tanto se fala em fé. Fala-se em fé e nós temos fé em tanta coisa em nossa vida, né? Mas o importante para nós é como que é a nossa fé religiosa, o que estamos fazendo com essa fé religiosa. Estamos aplicando mesmo no dia a dia, né? Ou às vezes temos mais fé naquilo que a gente se propõe a fazer. Tenho fé que eu vou conseguir isso daqui, tenho fé que eu vou conseguir aquilo ali, mais em coisas materiais do que em coisas espirituais que nos elevam, né? Ambas são importantes, porque estamos vivendo aqui no mundo físico, então o mundo físico é fundamental para nós, sem ele também não realizaríamos aqui as nossas missões reencarnatórias, né? Aquilo que a gente veio, por isso que a gente está aqui. Então o mundo físico também é importante, mas o mundo espiritual jamais pode ser esquecido, especificamente a fé naquele que nos deu a vida espiritual e a vida física, que aqui estamos, então estamos juntos. Assim sendo, vamos ver o Evangelho que nos fala hoje sobre coragem da fé. E nós temos então aqui São Mateus, o primeiro texto, né? E também São Lucas, no segundo texto. Vamos ver o que diz o Evangelho, na palavra dos evangelistas. Primeiro, São Mateus. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e na dos santos anjos. São Lucas. Vamos ver então que aqui o Evangelho, né, nos explica sobre e nos fala sobre esses dois trechos, um de São Mateus, outro de São Lucas. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante de seu Pai. Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho,
É a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Evangelho de hoje, coragem da fé. E como foi dito, nós temos fé em tantas coisas neste mundo. Eu tenho fé no meu time que vai ganhar, eu tenho fé que eu vou conseguir trocar de carro, eu tenho fé que eu vou conseguir, trocar de casa, uma casa melhor, eu tenho fé isso, fé naquilo lá, fé no meu político, etc, 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 que são as coisas que nos circundam, o meio em que nós estamos imersos, vamos dizer assim, o meio em que vivemos. E a fé. E essa fé nós não temos, mais das vezes, medo de professar ou de confessar aos amigos, conhecidos. Nós não temos esse tipo de fé. Fé nas coisas materiais, fé nas coisas que nós conseguimos aqui para esse mundo, para nos dar conforto, nos fazer bem nossa família, e nada mais justo. Claro, por isso existe o trabalho que edifica e que constrói. Mas o tema fala especificamente da fé religiosa. E quando se fala em fé religiosa, aí entra toda aquela situação em que eu faço se me perguntarem? E aí é colocado especificamente em questão em relação ao espiritismo, aos espíritas, aos que eles todos, como nós que estamos aqui falando da doutrina espírita, e mesmo você que está ouvindo e que pode não ser espírita, qual o problema? Nenhum. Nós falamos do Evangelho, nada além dele, e falamos das coisas de Cristo, falamos das coisas do Pai, e falamos das coisas que dizem respeito a nós mesmos. Como todo Evangelho diz respeito a nós mesmos. Não diz respeito a seres extraterrenos, que aqui nós não temos conhecimento. Foi trazido para nós. Então todo Evangelho, todos os significados são para nós. Então quando falamos em questão de fé, a própria doutrina espírita, o espiritismo como doutrina, passou por fases terríveis, a gente sabe muito bem disso. Tem o quê? 160 anos, por aí, se muito, baseado em outras que são milenares. O cristianismo, 2000 anos, o hinduísmo, 7.000 e tantos anos, o budismo, então, também, e outras tantas religiões, principalmente aquelas orientais, que são povos muito antigos. Então, aí fica esse grande desafio para muitos. Grande desafio para muitos de assumir definitivamente, claramente, a sua fé religiosa. Olha, nós espíritas somos cristãos, como qualquer um outro que aceita as palavras de Cristo. Qual é o problema? Somos sim, somos cristãos da doutrina espírita. Existem os cristãos da doutrina católica, apostólica, romana, outros, da católica, ortodoxa, outros, luteranos, protestantes. Tantas e tantas religiões evangélicas que aí tem, todos cristãos. O que difere é o homem que andou colocando barreira, andou se excedendo em muitas coisas, criando tanta confusão. E aí nós temos hoje uma quantidade imensa de religiões. Ora, não há motivo algum para não nos identificarmos como espíritas. Qual que é o problema? Porque a grande realidade é que, embora haja muita, vamos dizer, em certos segmentos, combates, em certos segmentos cristãos mesmo, combate contra o espiritismo, por isso, por aquilo, porque fala com os mortos, e porque Moisés, há 3.000 anos atrás, falou que não devia falar com os mortos, enfim, é a opção de cada um. Embora exista muita opinião contrária e às vezes ânimos acirrados, mas a grande verdade para todos nós é que nós somos sim cristãos. E passamos por situações muito mais difíceis, e muitos, nós sabemos muito que aqueles que se assumem como espíritas, são quanto, como falam, 2% da população, uma coisa assim, não sei, ou 2 milhões, que no censo fala. Mas o que nós sabemos é que é uma quantidade imensa, milhões e milhões, que consideram, que inclusive vêm e se utilizam da doutrina
né, dos benefícios que a doutrina traz, vão tomar passe, vão nas reuniões públicas, né? E qual o problema disso? Ao espírita também não é dado nenhuma proibição de ir onde quer que seja. Não se proíbe, nem se pensa em proibir, e qualquer outra seita, qualquer outra religião, qualquer outra profissão de fé que exista. Não vai porque não quer, assim como os outros também não vêm porque não querem, porque não desejam. Agora, a grande questão, como foi colocado aqui no texto, é exatamente isso, é assumir essa posição, é exteriorizar a sua fé. Porque quando alguém pergunta e fala, não sei o que, ora, está enquadrado aí. Não nos esqueçamos do evento de Pedro, quando Jesus, né, lá no monte, que ele foi preso e tal, e falou que Pedro, você vai me renegar 3 vezes. Eu, mestre, eu jamais. Né? E vai sim, e você vai ter noção depois que o galo cantar. E não deu outra. E profundo arrependimento, claro, vamos colocar ali as atenuantes da situação ali, que corria o risco de ser preso. Então, enfim, e preso e morto, como o próprio mestre assim foi. Né? Mas é bem claro, sim, assumirmos nossa condição de termos nossa crença na religião que nós gostamos e que nós nos sentimos bem, seja ela qual for. Assim como o Espiritismo, para quem adota. Não tem problema algum. Qual que é o problema? Os ensinamentos são de Cristo. A única coisa, né, é que sim, interpretação já pode ser um pouco diferente das outras. Porque o Espiritismo, como sabemos, ele é bem versado em termos de explicação como a ciência. Então não existe no Espiritismo segredos, não existe mistérios, não existe dogmas, não existe basicamente que muitas das outras religiões assim têm. Então, no Espiritismo, quem assim se acha espírita, praticante, com fé nas palavras do mestre, sabe muito bem. Não tem casamento, não tem batizado, não tem crisma. Não. Como religião, não tem. Por quê? Porque o que une as pessoas é simplesmente o amor. E é aquilo que se fala, o amor se constrói, edifica, quando em bases sólidas. E aí, eventualmente, para aquelas questões, né, da sociedade, faz a cerimônia, fala-se um pouco, né? E se abençoa, não tem problema também nenhum. Mas enfim, o centro do Evangelho de hoje é assumirmos a nossa fé, né? E a nossa fé é em Cristo, no que Ele nos disse, porque trouxe a mensagem do Pai. Acreditando nas mensagens do Cristo, estamos acreditando na própria palavra do Pai. E Ele que é o nosso Espírito perfeito que está aqui entre nós. Então por que duvidar dele? E aqui a doutrina espírita procura explicar, em bases atuais, científicas, tudo aquilo que ele falou em termos de parábolas, isso, daquilo. Né? Então não há nada que fuja dos ensinamentos de Cristo. Portanto, somos cristãos como qualquer um outro. Assim como cada um sente-se bem naquela fé em que está professando. O que não impede de também admirar outra, e eventualmente ir, né? Assistir uma coisa, assistir outra, que o benefício, seja onde for, vem da parte de nosso Pai. Pois é, meus amigos, né? É isso, realmente complicada a própria situação da doutrina espírita, a gente sabe muito bem disso, passou por fases difíceis, dificílimas. O próprio Centro de Paz e Amor, aqui onde a gente está aqui em Americana, que completa né, neste mês 78 anos de fundação, de estatutária e tal, etc. Né? No início, imagina 78, 1944, né? 1944, como que era a rejeição, aquelas ideias, não conseguiu aqui em Americana fazer o registro civil. Não conseguiu, tem que fazer em Campinas. Tal a dificuldade. E hoje isso daí já não existe mais, nós bem sabemos, graças ao Pai. E graças a quê? Também as pessoas que vão, né, se esclarecendo, vamos assim dizer, abre um pouco mais sua mente para as coisas.
as coisas de Deus, e que é para todos, não é para meia dúzia, para um grupinho daqui, um grupinho dali. Ninguém é dono de Deus, ninguém é dono da verdade, seja essa, aquela ou aquele lá. Todos estamos aqui, sim, para trazer a mensagem, trazer as explicações e trazer a responsabilidade por aquilo que a gente assume. Esses dias atacaram os centros de Campinas, né, de Umbanda, infelizmente também, como a Célia bem lembra aqui, nós estamos passando por uma época aí de instabilidade, onde casas religiosas são atacadas, infelizmente, né, centros de Umbanda foram atacados. Onde já se viu um negócio desse? Né? Se cada um professasse direitinho, bonitinho, com fervor a sua fé, esse mundo seria muito melhor. Porque ninguém é igual a ninguém, nem vai ser. Nem marido igual a mulher, nem os filhos são iguais aos pais, e nem os pais, nem entre eles são. Então por que querer que ser o dono da verdade, o dono do mundo? O sol só gira em torno de eu? De você? Não, para todos. Por isso, amigos, vamos aqui, não é? Vamos dando aqui nosso boa noite. Boa noite para Olga Fagundes, Vilma Marinho, Fábio Fidelis, Sônia Martins, também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Cacilda dizendo que está bem, ótimo, graças a Deus. Bárbara Santana Neri, Romulo de Magalhães aqui conosco também. E temos mais alguns amigos aqui que já deixaram também aquele like simpático, né? A Sônia Martins, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também vamos ver aqui, olha, o Romulo de Magalhães, Judélia Lima, Fábio Fidelis, Getúlio Araújo, Cissa Santos, Cacilda Cassiano, Vilma Marinho, Eliana Afonso. Abraço de todos nós para todos vocês, estamos aqui firmes e fortes. E vamos então com a Joana de Ângeles, que o comentário da fé aí passou até um pouco do tempo, do nosso tempo, né? Mas hoje é sexta-feira, quando dizem sextou, então é tudo alegria, então vamos aproveitar aqui nosso tempo. E agora ouvir Joana de Ângeles. Vai falar sobre objetivos da vida humana. Primeira parte. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Etapa a etapa, passo a passo, são realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade, que resulta do somatório das vivências, das várias e várias encarnações. E é a realidade. Passo a passo, como ela diz aqui, são realizados progressos que vão se fixando de acordo com os hábitos de cada um de nós. Porque mesmo se tivermos todos nós vendo uma ocorrência, cada um de nós pode ter uma interpretação completamente diferente. Porque somos diferentes, não é? Erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência para os logros mais grandiosos da sua destinação. Destinação que é de natureza cósmica, quando em perfeita sintonia com os planos e programas do universo. Grande, enorme, imensa, extraordinária verdade dita aqui por Joana de Ângeles. Erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência, da nossa consciência, para os logros mais grandiosos da nossa destinação. E qual é a nossa destinação? Ela é cósmica, é do universo. Basta ver Jesus que está conosco aqui. Ele está aqui faz quase 5 bilhões de anos. E ele vai para onde ele quer nesse universo imenso. Ele é um ser onde o cosmos é sua casa e é nossa destinação. Só que ainda devido a nós mesmos, nosso desenvolvimento lento, nossa pouca vontade de progredir, nós vamos nos arrastando por aqui. Mas vamos chegar até lá. Que demora pouco tempo, não tanto, não é? Passando o princípio inteligente por diversos patamares do processo de evolução, fixa todas as experiências que lhes constituem patrimônio e crescimento mental e moral,
atravessando os períodos mais difíceis e laboriosos da fase inicial, para alcançar os níveis de lucidez que o capacitam à compreensão e vivência dos soberanos códigos que regem o cosmos. Nós nascemos simples e ignorantes. Ainda continuamos ignorantes de tantas e tantas coisas, né? A gente acha tanta coisa, mas a gente continua ignorando tanta coisa. Imagina a nossa ignorância em relação ao cosmos, em relação ao universo. Quanto ainda temos que agregar de conhecimento a todos nós. E nós vamos agregando aos poucos. Essa que é a grande realidade, como aqui está. Vai constituindo o que? O nosso patrimônio mental e moral. Como que a gente vai se comportando durante a vida. Patrimônio mental e moral. Porque o patrimônio mental pode ser imoral, pode ser moral. E a gente navega entre esses dois extremos. O ideal é que seja patrimônio moral. Né? Mental, moral. No período do pensamento primário, tudo é feito mediante automatismos dos instintos, preservando os fenômenos inevitáveis da vida biológica, de modo a poder desenvolver as faculdades do discernimento sob a força do trabalho brutal, suavizando a própria faina com o esforço das conquistas operadas. E é o que aconteceu conosco, e é o que acontece com esses animais todos que estão conosco dentro de casa. Período primário, que ainda estão ali, estão pelo automatismo. E nós ainda estamos um tanto pelo automatismo, porque nós aprendemos por repetição. Ninguém vai na escola e aquilo que o professor fala já entrou dentro da cabeça, já sei tudo. Se soubesse, não precisaria de prova. Aliás, se frequentassem as aulas, né? Porque muitos não frequentam, etc. Enfim, são as coisas do dia a dia. Mas é assim. Primarismo. Estamos evoluindo, sim. Os animais que estão conosco dentro de nossas casas, os pets, eles aprendem tudo por automatismo, é repetição, e nós ainda continuamos, embora a nossa inteligência seja superior à deles. Não é? Nesse ser primitivo, as esperanças cantam as expectativas de glórias futuras. Sempre a esperança. Ele olha o céu estrelado e não entende as lanternas mágicas rutilando ao longe, que lhe parece próximo. E parece as estrelas tão próximas, né? Você olha o céu à noite, parece aquela coisa linda, quando não tem nuvem, quando não tem nada, o tempo está tranquilo. Aquelas estrelas imensas, esse firmamento fabuloso, mas estão tão distantes que em muitos casos, nossa imaginação não consegue chegar. E muitas delas que estão brilhando no céu, na realidade, podem já ter se extinguido há muito tempo. É que estão tão longe essas estrelas, esses sóis, que a luz ainda está caminhando e elas já não existem mais na sua origem. Tal é a grandeza do universo. Então, como entender e compreender com o nosso próprio pequeno desenvolvimento as maravilhas do cosmos? Vai sendo devagar, paulatino. A saga da evolução é longa e por vezes dolorosa, deixando-lhe sulcos profundos, que noutras fases, sob estímulos inesperados dos sofrimentos, ressurgem como angústia ou violência, desespero ou amargura, que não consegue explicar. Pessoas têm muitas vezes vidas extremamente complicadas, doloridas a vida toda e não conseguem explicar. E aí fica sempre questionando por que comigo, porque tudo acontece comigo, o que eu fiz, joguei pedra na cruz, derrubei a cruz, ou sei lá. Mas são infelizmente ainda aquilo que nós chamamos de vítimas de seu próprio passado, um passado extremamente difícil, mas que estão aqui lutando para aprender, para melhorar. E é isso, e a dificuldade faz parte disso, para essas pessoas mais complicadas, como para qualquer um de nós que esteja aqui. Desde aquele pobre infeliz que não tem um teto, não tem roupa, não tem alimento, não tem nada, até esses trilhardários que existem aí no mundo. E somos assim. Constituir-lhe-ão arquétipos a exercerem grande influência no seu comportamento psicológico durante várias existências corporais, assinalando-lhes a marcha sensorial.
Essas dificuldades vão persistir, sim. Mesclam-se em cada personalidade proveniente das reencarnações, dando surgimento a algumas personificações parasitárias e perturbadoras que constituem o capítulo das personalidades múltiplas, em forma de comportamentos alienados. E, infelizmente, acontece realmente isso. São, infelizmente, irmãos extremamente ainda comprometidos e que passam por dificuldades atrozes nessa existência. E assim também acabam prejudicando outras pessoas, mas que, pela justiça de Deus, não estão também ali gratuitamente. A sua evolução psicológica é também a mesma antropológica, especialmente nos primeiros passos. Avançando lenta e seguramente, aprendendo com as forças vivas do universo, entesoura os recursos preciosos do conhecimento, que lhe custou sacrifícios inumeráveis no longo curso das experiências. E agora se interroga a respeito da finalidade de todo esse curso de crescimento, descobrindo por fim que se encontra no limiar das realizações realmente planificadoras e profundas, porque são as que significam libertação dos atavismos remanescentes de nossas memórias primitivas, ampliando as aspirações na área das emoções mais nobres, menos afligentes, aquelas que não deixam as sequelas do cansaço, da amargura ou do desânimo. Então Joana nos diz que vivenciamos todas essas dificuldades, mas é para o nosso crescimento, e esse crescimento ele é inevitável. Demore mais tempo, menos tempo, ele tem que acontecer, ele vai acontecer. Sejamos resistentes a esse desenvolvimento difícil, mas que sejamos, acima de tudo, resilientes, sabendo levantar cada queda, cada tropeço, a cada situação difícil. A resiliência é fundamental para todos nós, porque assim aprendemos com os nossos erros e evitamos cometê-los mais. Não nos esqueçamos, estamos sim fadados a sermos espíritos puros, desvendar esse cosmos num pensamento, mas até lá o trabalho é longo, e que não sejamos assim tão difíceis, que abracemos sim nossas dificuldades, agradeçamos ao nosso Pai que está nos dando sempre oportunidade, cada encarnação é uma, de melhorarmos, de evoluirmos, de crescermos e auxiliar aqueles que estão ao nosso lado também. E, infelizmente, quando falamos de coragem da fé, e falamos de tantas e tantas outras doutrinas, é isso. E elas não entendem. É isso que elas não entendem. Da beleza do nosso caminho, pautado pelas dificuldades que tanto e muitas vezes nos aterrorizam, mas que vamos conseguir superar com a fé em nosso Pai e a certeza do nosso trabalho. Abençoado seja todas as orientações e esclarecimentos que a doutrina nos traz. Por isso, queridos amigos, Joana de Ângeles, na primeira parte, amanhã tem mais, falando, olha, veja quanta coisa ela falou para nós, objetivos da vida humana. E quem não aceita a reencarnação, imagina só viver, sofrer e pensar que depois não existe mais nada. Então, por que sofre? Qual a razão? É o questionamento que sempre fazem e, por suas próprias opções, não encontram respostas que resolvam. Aniversariantes do dia, Cris Santos, Armando Silva, Mariana Crete, Matheus Vilazzi, nossos parabéns, Deus abençoe a todos. E vamos então partir para o encerramento, que hoje o assunto rendeu, minha gente? O assunto rendeu hoje. Vamos então aqui para o encerramento. Vamos orar por esses irmãos que vocês aqui nos mandam os nomes e tranquilizando nosso pensamento, nosso corpo, nosso espírito, nossa mente, fazer a nossa prece agradecendo sempre ao Pai. Vamos orar assim, pelo Miguel Antônio Pinheiro, Milton Hortolã, Mirella Nicolucci, Newton Paulo Mauad, Osmar Vioto, Otávio Jacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli, Zoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto,
Rogério Mantovani, Vanini Colucci, Rubens Jorge Barbosa, Sérgio Zamperlin, Solange Cocol, Tamar Condes, Tercília Aparecida Antonello, Viviane Leal, Liliana Saldanha, Zuleika Brum, Maria da Conceição, Araújo Carneiro, Cissa Santos, Lívia Robes de Camargo, Guilherme Robes de Camargo, Lourenço Ailton Massucci, Eduardo Martins Massucci, Márcia Godoy Massucci, Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva, Ricardo Garcia, Maura Vivione, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziana Cassiano, André Luiz de Camargo Gonçalves, Arialdo Chico da Lazenha, Vani Frossar, Carlota Pinheiro, Cláudio Calé Filho, Delcio Gomes da Silva, Douglas Constâncio, Elia Menezes, Eliana Saldanha, Eliane Silva, Elide de Andrade, Eliel Fernandes da Cruz, Estela Secomando, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno, Jorge, Gabriel Ruiz Miller, Gustavo Martins Maluf, Irondina Pereira Rodrigues, Jaime Fancioli, Juliana de Miranda Vitorini, Karen Forlan, Laerta Aparecida Oliveira, Laís Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Guizerini Trabalho, Maria de Fátima Fagundes, Natália Régia Medeiros. Para todos, vamos mandar vibrações positivas de fortalecimento e pedir as bênçãos de nosso Pai, a nossa prece que agora chega. Vamos lá então, tranquilizemos corpo e mente nesse início da melodia. Pai nosso, nosso Pai, querido Pai, Pai de todos, Pai do Mestre Jesus, nosso irmão, querido Mestre Jesus. Querido Pai, seus filhos reunidos neste momento, aqui por pensamentos, por propósito, pelo amor, nos agradecem a vida espiritual e física que nos concedesse, essa oportunidade de aprendizado, de evolução. E por isso, Pai, nós os louvamos, nós os agradecemos e caminhamos também em nossos pedidos. Agradecendo por Mestre Jesus, sentimos essa alegria de podermos estar juntos nesse instante. Esta alegria que aniversariantes hoje têm, que os pais que acolhem espíritos que vêm ao mundo neste dia também a têm. Abençoados todos. Abençoados, Pai. Todos aqueles que estiveram conosco em nossa jornada, nos auxiliando, compartilhando, mas que agora estão no plano espiritual, familiares, amigos. A eles nossos agradecimentos, a eles pedimos suas bênçãos e enviamos nossa alegria. E pedimos as bênçãos, for Pai, a todos esses nossos queridos irmãos que partem, que estão partindo ao plano espiritual, retornando e assim deixando tantos e tantos irmãos aqui, familiares, amigos entristecidos, mas consolados por vós, bem o sabemos, esse mesmo consolo, esse mesmo fortalecimento que dás a todos esses irmãos que aqui deixamos os nomes, que aqui mentalizamos porque querem prosseguir firmes na jornada junto conosco, assim como nossas famílias, todas reunidas, espíritos juntos porque precisam para a redenção de seus erros anteriores. Abençoa, Pai, nossas famílias, abençoa, Pai, a todos nós, abençoa, Pai, este planeta que tanto necessita de vós, abençoa os dirigentes de todas as nações, abre seus corações ao amor, porque os povos estão sofrendo muito, especialmente em todos esses lugares onde a guerra, a desinteligência, o confronto existe e penalizam sempre os mais fracos, tanto no leste europeu como na África, em todo o seu mundo, Pai, auxilia-nos. Esse mesmo auxílio, essa mesma bênção fundamental, pedimos para o nosso trabalho,
abençoando assim nosso ambiente de trabalho, aqueles que nos dão trabalho, e abençoando, fortalecendo e abrindo caminhos para esses nossos irmãos que não têm ainda um trabalho, que perderam o trabalho por tantos e tantos motivos. Abençoa a todos, abençoa profissionais da saúde em época tão difícil. Abençoa esta água que conosco aqui está, que beberemos. Fluidifica, abençoa a toda a água deste mundo, fundamental a toda a vida, e auxilia-nos a mantê-la, conservá-la, pois já prejudicamos demais, querido Pai. Por isso levamos a vós esta prece, juntos em pensamentos, e assim vos dizemos, querido Pai. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo, gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmos. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Pedimos todos nós, reunidos, que teu amor em sua jornada. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por sua graça, Pai, agora e para sempre. Que assim seja. E assim, amigos, quanto, sempre para agradecer, né? E que sempre sejamos firmes no agradecimento ao nosso Pai e firmes para enfrentar as dificuldades que porventura se nos aparecem e aparecem. Então eu quero desejar para vocês, agradecendo a presença, né, a participação preciosa de todos, eu e Célia desejamos uma linda noite, mandamos um beijo muito grande, um abraço, coração a coração para todos vocês, acolhemos também, né, o seu abraço, e assim, com as bênçãos de Deus, sua proteção, sua autorização, amanhã vamos estar juntos novamente, ouvindo mais um pouco do nosso Evangelho, segunda parte das palavras da Joana de Ângeles para nós, e assim, que a paz se faça entre todos nós, em seus lares, nos lares de todos os seus familiares, amigos e todos os filhos de nosso Pai. Por isso, meus queridos amigos, muito agradecemos, e que a paz do Senhor seja sempre convosco, seja sempre conosco. Paz e bem, linda noite, descansem, um ótimo final de semana e até amanhã. Fiquem muito bem. Tchau.